Amém? Amém? Amém. Lucas capítulo 24, verso 14 em diante. Lucas 24, do verso 14 em diante. Esse é um texto muito interessante e eu particularmente fui muito abençoado com a leitura e a meditação nesse texto, porque a gente costuma olhar para os textos com uma visão teológica, né? Principalmente nós pastores. Mas quando você olha para o texto e pede para o Senhor nos mostrar qual a forma de nós compreendermos e de aplicarmos essa palavra na nossa vida, parece que ela toma um outro nível. Ela se torna mais simples e ao mesmo tempo mais profunda, porque o Espírito vai falando ao nosso coração. E eu quero que você preste atenção muito nessa palavra, porque certamente ela vai falar com você, amém? Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados como para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém? Achávamos que seria ele. Essa foi a frase de um dos que estavam com Cleopas, ou Cleopas, como está com o acento, né? Com eles ali. E é interessante pensar sobre o grande desafio dos filhos de Deus. E o grande desafio é nos manter confiantes na palavra, né? Na palavra de Deus, independente do que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem. Mas nós ouvimos tantas coisas e vemos tantas coisas que, por vezes, isso enfraquece a nossa esperança em Deus. Nossa história com Deus, a minha e a sua, deve terminar sempre do jeito de Deus. Nunca do meu jeito, mas do jeito de Deus. Nem sempre vai ser do nosso jeito. Os finais das histórias que Deus escreve têm o planejamento dele. E eu e você que precisamos ler, discernir e aceitar. Por exemplo, a história de Jó. A história de Jó teve o início, o meio e o fim de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. Entender sempre que Ele escreve a história conosco, e nessa história nós somos o personagem e ao mesmo tempo os beneficiados. Mas é preciso que eu e você cheguemos até o fim de tudo para entender que nem sempre o caos no meio do processo é o fim de tudo. Mas às vezes o caos nos faz desistir, quando na verdade é apenas um processo, uma situação, um tempo, para que nós sejamos fortalecidos. É muitas vezes a forma de Deus consolidar um tempo e dar início a outro tempo. E às vezes, esse caos, que a gente entende como caos, é a única forma dele nos tirar e nos arrancar da nossa zona de conforto, não é? Como a águia, quando percebe que o seu filho, no caso, não quer voar, ele vai até o ninho e tira as penas que afofava ou que afofa o ninho e deixam só os gravetos, tira o conforto e deixa o desconforto. Como mesmo assim o passarinho, o filho, não quer sair, a águia, filho, ele empurra a águia para fora do ninho para cair. Depois ele mergulha, vai lá e pega até ensinar essa águia a voar. Porque a nossa identidade, ela precisa ser despertada todos os dias e nós não podemos esquecer. Nós vamos nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, independente do momento, da situação. Nós cantamos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Mas esse crer, às vezes, fica meio que embaçado na nossa mente, no nosso coração. A morte de Jesus aos olhos dos que os viram, e no caso esses dois homens e tantos outros, não é? Elimina ou termina a era do ver Jesus
pelos olhos biológicos. Termina esses 3 anos e meio de ministério em que ele se revela às multidões, ao mundo de então, né, à sua cidade, ao seu povo como Messias. Mas agora ele traz à tona aquilo que sempre aconteceu e que levou as pessoas a caminharem no Velho Testamento. Os olhos da fé. Porque nós caminhamos pela fé. Porque nós vivemos pela fé. Mas pela fé no quê? Pela fé no que nós vemos? Não. Pela fé no que Deus fala. Pela fé no que Ele nos diz. Pela fé no que Ele nos revela e está revelado na sua palavra. Agora, com a morte de Jesus, volta novamente, que na verdade não havia terminado nem encerrado, surge a era da fé. Nela, os olhos da fé, somente eles podem ver. Agora Jesus estabelece o reino e nele temos a vitória, por exemplo, sobre a morte. Mas Jesus morreu. Mas a vitória sobre a morte, ela pede que nós passemos por ela. Ela pede, e por isso que o Senhor Jesus, usando, né, os homens, inspirou a escrever: nós que estamos mortos para o pecado. Nós precisamos ter consciência de que existe uma morte em nós. E nós temos que ser lembrados todos os dias de que nós já morremos para o pecado. E, portanto, ele não reina mais na nossa vida. Então, nós já experimentamos uma morte, a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, da nova criatura, desse novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Mas essa morte, ou essa vitória sobre a morte, ela não necessariamente é sobre Roma, sobre o sistema, e eu falo sobre o sistema geral. Talvez Roma nos elimine, como eliminou Paulo, como eliminou Tiago, como eliminou tantos cristãos na época, não é, que eram expostos aos leões, eram feitas tochas vivas para iluminar as ruas à noite. Talvez Roma nos mate, porque esse é o sistema e é assim que Roma funciona. E Roma, que falo novamente, o sistema da época de Jesus e o sistema de hoje também. Talvez o sistema nos mate, mas isso não significa que a morte tem domínio sobre nós. Porque o Senhor Jesus disse que ainda que eu morra, Ele me ressuscitará no último dia. Amém? Não tem mais poder, eu preciso crer que essa morte, ela não tem mais poder sobre nós. E isso faz uma tremenda diferença para os que crêem. Quando eu olho para esses 2 homens que haviam caminhado com Jesus, haviam visto, ouvido palavras inefáveis do Senhor, palavras tremendas do Senhor, que viram milagres, que viram sinais, que viram prodígios, que viram tantos feitos, o sobrenatural e o extraordinário de Deus sendo manifestado através da vida do Filho do Homem, nesse caso Jesus. Agora voltam de Jerusalém para Emaús, aproximadamente 10 quilômetros, com um ar e uma expressão de decepção, e vão conversando entre eles, falando sobre a frustração deles. Estavam falando sobre coisas que acontecem comigo e com você, quando nós nos decepcionamos com Deus, quando nós nos frustramos com Deus. Esses 2 homens, eles ouviram, eles viram, eles comeram com Jesus, mas eles não tinham noção de quanto o pecado desfigura alguém, porque eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus estava na cruz, Jesus estava na condição de maldito, e o pecado desfigura, o pecado envelhece, o pecado destrói, e ali ele estava por causa do meu e do seu pecado. Mas quando ele ressuscita sem pecado, ele ressuscita num corpo glorioso. E esses homens não reconheceram ele, estavam como cegados, não podiam ver e também não podiam compreender o que Jesus estava falando. Mas Jesus entra no meio deles, que estavam voltando para casa, não é? Frustrados, e começa a conversar com Jesus, dizendo, Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estão falando? Eles dizem: você é peregrino aqui? Você não sabe o que aconteceu?
ninguém comentou com você o que está acontecendo? Do homem Jesus Cristo, do profeta, varão poderoso, né? Que agora o sistema matou eles, e nós achávamos que seria ele quem havia de remir a Israel. E então Jesus vai ensinando, vai falando desde Moisés até os profetas, vai ensinando, entra com eles em casa, e na hora que eles vai comer, ele dá graças ao pão, os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Resultado, eles voltam mais 10 quilômetros para Jerusalém, narram essa história e permanecem com os homens em oração ali, esperando, sendo revestidos de poder. Esses homens, esses dois homens que voltam para Emaús, frustrados, eles têm uma representação, e eles representam uma geração e um tipo de cristão nesse tempo. E aliás, esses homens, essa representação, ou esse tipo de cristão, nós estamos vendo cada dia mais. A primeira coisa que eles nos mostram, não é? Essa geração de cristãos que se apegam, por exemplo, a promessas que Jesus não fez. Quando nós nos apegamos à promessa que Jesus não fez para nós, a frustração é certa. Ele não fez promessas. E eu não estou dizendo que ele não fez nenhuma promessa, mas há promessas que ele não fez. Por exemplo, Jesus não me prometeu dar casa. Jesus não me prometeu um monte de coisa. Ele disse que estaria comigo, isso é uma promessa. Todos os dias, isso é uma promessa. Com casa sem casa, com carro sem carro, com saúde ou sem saúde, rico ou pobre, bem ou mal, existe uma promessa que ele fez: eu estou com você todos os dias. Aconteça o que acontecer, a minha aliança é estar com você. Nos tempos bons, nos tempos não tão bons, eu tenho contigo uma aliança, Gerson. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu prometo caminhar com você. Uma outra promessa que ele disse é que ele nos daria o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e o Espírito Santo vai habitar em vocês. Isso é uma promessa. E o Espírito Santo habita em mim. Você vai falar para mim, e o que a gente faz de Efésios 3:20? Opa, Efésios 3:20 é um texto maravilhoso. Não é? Quando a gente tira um texto fora do contexto, a gente acha um excelente pretexto. Porque ele faz abundantemente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É verdade. Esse é um versículo maravilhoso, não é? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Mas tem que continuar lendo o versículo. Segundo o poder dele que opera em nós. Como é que está o poder de Deus na sua vida? Como é que está o poder de Deus na sua vida? Diga isso para você pela obediência que você tem a Ele, pela atenção que você dá à palavra dEle, pelo cuidado que você tem com o reino dEle. Não é receber, é preciso dar também, é preciso permitir também. Se nós cremos nas promessas que Ele não fez, nós vamos nos frustrar. O versículo 21 de Lucas 24, dá uma declaração muito ampla. E nós esperávamos, 24, 21, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, tipo, nada muda. Por que eles esperavam isso? Porque o Messias que eles esperavam era descendente de Davi. E Davi era o homem guerreiro, o homem que uniu Israel, que expandiu Israel. Era um rei de espada, era um rei valente, era um rei de conquista, era um rei que fez com que todo Israel fosse temido diante dos seus inimigos, pelo grande poderio e pela unção de guerra e de conquista que Deus havia dado para ele. E a Bíblia e os profetas dizem que ele seria da descendência de Davi.
não é? E de fato ele era da descendência de Davi, mas Salomão não foi um homem de guerra. Salomão foi pacífico. Eles estavam esperando que Jesus vinha com espada, ia formar um grande exército, o Messias vinha para acabar com o sistema de Roma, mas ele não veio. Como às vezes você espera assim, Deus vai entrar na minha família e tudo vai mudar, e aí não muda nada, e aí não acontece nada. Nossa, esse Deus, eu creio que ele iria fazer isso, mas foi isso que ele mandou você crer? Ele veio para te salvar, ele veio para te tirar do reino das trevas e te colocar no reino da luz. Ele veio para escrever o seu nome no livro da vida. Ele veio para tirar do poder de Satanás e do império das trevas. As outras coisas, as demais coisas, buscar em primeiro lugar o reino e a sua, né? Você vê às vezes nos carros, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é todas estas coisas? Está te remetendo ao texto anterior. Assim como eu supri as folhas no campo, eu supro você. Assim como eu supri os pássaros, eu supro você. Mas ele está dizendo daquilo que você precisa, e não daquilo que você quer. Mas se nós crermos em promessa que Jesus não fez, e hoje você ouve aí muitas pessoas pregando e apontando o dedo para a plateia, dizendo: porque Deus tem um plano na sua vida e Ele te chamou para ser rico. E quem disse que eu sou pobre? E Deus te chamou para ter de tudo. E quem disse que eu não tenho de tudo? E Deus te chamou para ser grande sobre a terra. Não adianta você ser grande sobre a terra e não ser nem conhecido no céu. Há 2 lugares que eu quero ser conhecido: no céu como um bom filho de Deus, e no inferno como um roubador de almas. É os únicos 2 lugares que eu desejo ser conhecido. É que quando o capeta olhar para nós, ele tema por saber que há um poder soberano sobre a nossa vida. E no céu, quando Jesus for conversar com o capeta, tem visto o meu servo, minha serva, homem bom, mulher boa, que se desvia do mal, que anda na integridade. Eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nela, porque está firme na minha promessa. Mas não na promessa que alguém falou, mas na promessa que está na palavra de Deus. Amém? Nós não podemos acreditar em promessas que Deus não fez. Aliás, ele já alertou isso através de Jeremias e de vários outros profetas. Ai dos pastores que dizem: o Senhor disse quando eu não falei nada. O Senhor mandou quando eu não mandei. O Senhor deu quando eu não dei nada. Ai dos pastores que enganam o meu povo, que são como Absalão, que roubam o coração do meu povo. Fazer promessas ou salientar promessas que Deus não fez vai gerar com que as pessoas percam a fé e a esperança em Deus, porque vão se frustrar com Ele. Os que se apegam às promessas que Jesus não fez estão mais propensos a se decepcionar com Deus, esperando dele o que ele não prometeu. Se ele não prometeu, ele não tem compromisso. Quando você olha para o tanque de Siloé, por exemplo, tinha muitas pessoas doentes, mas ele só curou uma pessoa. Não curou todo mundo. Ele não curou todo mundo. Mas a Bíblia diz que ele veio curar os enfermos, sim ou não? E por que ele não curou todo mundo? Porque Jesus não faz aquilo que está fora do plano do Pai. Jesus não faz aquilo que está fora do plano do Pai. Ele falou: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu falo porque são palavras de quem? Do meu Pai. Ele fazia as promessas que o Pai garantia, porque ele estava obedecendo uma ordem do Pai. Ele estava numa missão do Pai, amando a cada um de nós e fazendo com que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. Mas também eles representam a geração dos que acreditam mais no que vem do que no coração, naquilo que arde no coração.
Há pessoas que elas precisam ver, como Tomé, por exemplo, né? Quando Jesus apareceu para Tomé, ele falou: você precisa ser crente, rapaz. Olha aqui a marca dos dedos, dos furos na minha mão. Olha aqui do lado, veja aqui a lança que me perfurou. Você precisa aprender a crer. Você não precisa, porque Tomé disse: se eu não ver os furos na mão dele, se eu não ver as marcas dos cravos nele, de maneira nenhuma eu crerei. Tem pessoas que elas vêm na igreja e elas querem ver sinais, elas querem ver prodígios, elas querem ver maravilhas, elas querem ver o cego ver, elas querem ver o surdo ouvir, elas querem ver o manco andar, elas querem ver isso. Mas a cura é o de só menos na vida de uma pessoa. Eu não estou tirando o nível de importância, mas eu estou dizendo de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os 10 leprosos todos foram curados, somente um voltou. Somente um voltou e Jesus falou para esse um que voltou: a tua fé te salvou. Mas e os 9? Os 9 receberam a cura. Amados, eu conheço N pessoas que Deus prosperou e que estão no mundo, chafurdando na lama. É melhor a pobreza terrena com Cristo do que a riqueza terrena sem Cristo. Porque quando o que você tem te tira do foco a eternidade, você se tornou o mais miserável dos homens. Porque você não tem esperança, e a sua esperança está aqui. Olha o que eles dizem lá falaram em Lucas 24, do 30 ao 32. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Há pessoas que Deus está gritando no coração delas, Deus está queimando dentro delas, mas elas não conseguem entender que é a voz do Espírito de Deus. Elas estão tão apegadas às coisas desta terra, elas estão tão apegadas a promessas, que elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Deus quer direcionar, Deus quer lapidar, Deus quer marcar, Deus quer tornar a fé dela mais forte, mas elas não ouvem a voz de Deus. E é Ele quem está falando. Quem é que estava ensinando e conversando com os dois? Jesus. Viu que eles estavam cheios de dúvida e começou a falar desde Moisés, os profetas, até os dias atuais, falando que o Cristo deveria vir, deveria padecer, deveria sofrer, mas eles não entenderam absolutamente nada. Da mesma maneira que nós falamos: olha, Jesus vai voltar, a maioria do cristão não acredita na volta de Jesus. Eles acham que é balela isso. Jesus não vai voltar, porque Paulo já falava disso e ele não voltou. Pedro escreveu sobre isso e até agora Jesus não voltou. Mas o problema não é se Jesus vai voltar hoje ou amanhã, é quanto tempo você tem na terra para encontrar com Ele. Porque talvez Jesus não volte até a gente partir dessa terra, mas a gente, nós, eu e você, ainda que Ele não volte no nosso tempo, nós vamos encontrar com Ele na glória. Foi isso que Paulo disse: eu estou indo receber a coroa de glória que me foi prometido, eu estou indo para receber a promessa que Ele fez para mim, eu estou indo. Jesus estava dizendo: eu estou voltando para casa. Qual é o filho hoje que tem a convicção de que um dia vai voltar para casa? Se a sua casa for aqui, você não tem esperança de voltar para casa. Há muitos cristãos que acreditam naquilo que eles estão vendo, não no fogo que arde no coração deles, pela palavra, pela oração, pelo conhecimento de Deus. Às vezes Deus incomoda eles, mas eles não conseguem discernir que isso é o Senhor querendo falar com eles, é o Senhor querendo tratar com eles. É interessante porque quando Deus tratava com Davi, Ele falava de um jeito, mas quando Saul perdeu o Espírito Santo, ou o Espírito Santo passou para Davi, a Bíblia diz que um espírito demoníaco maligno da parte de Deus perturbava Saul. Perturbava Saul de uma maneira que ele tinha uma raiva, um ódio de Davi, que ele lançava o que tinha na mão contra Davi, Davi se esquivava.
Mas aquele espírito maligno era da parte de Deus. Não é que Deus tem demônios do lado dele, mas ele tem poder até sobre os capetas, até sobre os demônios. Quando ele fala, os demônios se dobram e confessam que Jesus Cristo é Senhor. Mas nós queremos ver. Eu não consigo aceitar tudo isso que falam. Sim, porque nós aceitamos pelos olhos da fé. Não é o que nós vemos, é o que está escrito, é o que Deus falou para nós. E isso é o que essa geração hoje não tem, que era a geração de Jesus. Quando ele parava de fazer os feitos deles, a geração abandonava, aquele povo abandonava. Queriam ver sinais, milagres. Por que existe uma coisa que encanta muitas pessoas? É show de magia. Quando o mágico começa a fazer aquelas coisas, ele fica maravilhoso. Nossa, como é que ele tirou aquele negócio lá da mão dele? Como é que ele fez aquele coelho sair da cartola? Porque nós gostamos disso, de sinais, de coisas que fogem do óbvio. Mas deixa-me dizer uma coisa, querido. Deus habita em você. E isso já é sair do óbvio. Porque um Deus santo, poderoso, criador e sustentador de todas as coisas, decidir e escolher morar em você, é uma coisa que você deveria dar glórias a Deus todos os dias. Você não é uma casa qualquer, você é a habitação do Espírito de Deus. E aquilo que você não viu, e que os seus olhos não viu, que seus ouvidos não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Mas olha o que o texto diz: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não espere ver aquilo que ainda não é hora para você ver. Não espere ouvir aquilo que ainda não é hora de você ouvir. Mas creia tão somente que esse dia vai chegar. Tome posse disso pela fé. Acredite naquilo que ele fala. Isso é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. É o Senhor usando a vida de Paulo para dizer: olha, o que os olhos desse povo não viu, e o ouvido deles ainda não ouviu, e ainda não desceu no coração deles, é o que eu tenho preparado para aqueles que creem em mim. Eu não sei o que é. Pastor, vamos tentar imaginar aqui o que é. Não sei. Mas eu sei que há algo que meu ouvido nunca ouviu, há coisas que meus olhos nunca viram, não é? E é isso que Deus tem preparado. Paulo, falando da visão do homem que foi elevado até o terceiro céu, ele disse: se em espírito eu não sei, se na carne eu não sei, o que eu sei é que esse homem viu tantas coisas que não dá para falar. Não dá para falar. São coisas gloriosas, maravilhosas. E nós sabemos e deduzimos que foi Paulo. Paulo está falando dele. Mas quando ele veio para a terra, junto com a visão gloriosa dele, o que ele ganhou? Alguém lembra? O que Paulo ganhou quando ele saiu do arrebatamento do terceiro céu e voltou a olhar na terra e a ver a terra? O que foi que Paulo ganhou? Vocês lembram, sim ou não? Ele ganhou um belo de um espinho na carne. Você quer ter visão de Deus, mas você quer o espinho que vem junto? Porque todo mundo quer ter visão de Deus, mas ninguém quer o espinho, nem Paulo queria. Eu já orei 3 vezes, dizendo: Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim, Senhor, isso me perturba. Mas o Senhor falou assim: isso está aí para preservar a sua vida, isso está aí para que você não se ensoberbeça, isso está aí para livrar você do inferno, Paulo, isso está aí para que te mantenha de olho em mim, Paulo. Esse espinho não está aí por acaso, esse espinho está aí porque o que você viu, se eu não colocasse o espinho, você se perderia. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu preciso de você fraco, porque o homem fraco depende de mim, mas o homem forte a tendência é me abandonar. Olha que coisa interessante, o que foi que Paulo viu? Eu gostaria de ter visto, você também gostaria de ter visto, certamente.
Nossa, pastor, que coisa maravilhosa, ser arrebatado até o terceiro céu. Mas o espinho, será que é maravilhoso? Paulo não disse que é. Paulo não falou o que é. Às vezes a gente tem algo de Deus tão maravilhoso e junto com Ele vem algo que nos limita. E aí a gente fala, Deus, o Senhor me deu tanta coisa, o Senhor precisaria ter me permitido isso, Senhor. É o capeta, e às vezes não é o capeta. É uma maneira que Deus tem de nos segurar, de nos manter nele. Aqueles homens não conseguiram ver o que Jesus estava fazendo. Eles não conseguiram interpretar o que Deus havia dito para eles, o próprio Jesus. Eles falavam, nós achávamos que seria ele. Mas ele foi encontrar com eles no caminho de Emaús e lhe ensinou, ele disse, nós não percebemos que ardia algo no nosso coração, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras, não ardia, não queimava o nosso coração e a gente não percebeu que era ele. Às vezes Jesus está do nosso lado. E do nosso lado que eu estou falando, você está entendendo. Ele está gritando dentro de nós. E a gente não percebe. Por quê? Porque nós queremos sinais. Sinais, sinais, sinais. E os sinais de Deus na vida dos seus filhos nunca é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quem me entendeu? Como assim de dentro para fora? Aonde Deus habita? Aonde Jesus habita? Eu vou falar novamente. Acho que eu usei a palavra errada. Aonde o Espírito Santo habita? Então os sinais dele vêm da onde para onde? Quem é que ele usa para manifestar os sinais? Você. Fala para a pessoa do lado, você. É você. Mas a nossa incredulidade é tanto que nós nem sequer acreditamos se de fato o Espírito Santo habita em nós. A gente tem dúvida disso. Tem gente que fala assim, você tem certeza que o Espírito habita em você mesmo? Então, vamos mudar de assunto? Não é? A gente precisa entender que se nós voltarmos, se nós não acreditarmos, se nós não exercermos a fé, nós seremos roubados na nossa confiança em Deus. Mas esses homens também representam a geração dos que preferem o retrocesso a seguir em frente. É sempre assim. Eu conheço muita gente que abandonou o caminho da fé, e você deve conhecer. Por quê? Porque Deus não fez o que Ele queria. Eu vim para Deus achando que Ele ia mudar minha família, mas eu acabei me divorciando, meu casamento acabou. Eu vim para Deus porque eu queria um cargo lá na empresa, mas não deu certo. Entendeu? Eu vim para Deus porque eu queria um sinal na minha vida, e esse sinal não aconteceu. E aí tem pessoas que caminham durante muito tempo com Jesus, e de repente eles agem como Demas, amando o presente século, abandonam e voltam para Dalmácia, voltam para Emaús, voltam para o seu mundinho, voltam porque perderam o foco da promessa. Foi assim com o povo de Israel, quando saiu do Egito. Todos tombaram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, mas aquela primeira geração todos morreram. Por quê? Porque não conseguiram entender e nem olhar e nem focar na promessa. Mas para você chegar na promessa, primeiro você precisa atravessar um deserto, você precisa atravessar um mar, você precisa comer do maná, você precisa ver isso. E Deus ali, manifestando os sinais dele. De noite a nuvem de fogo, de dia a nuvem que protegia. Eles estavam sempre num ambiente condicionado, cuidado por Deus, mas eles não conseguiam crer. Deus pode fazer o que for para você. Se você não propor no seu coração crer, ainda que os sinais aconteçam, você não vai crer. Porque a hora que os sinais desaparecerem, você acha que Ele esqueceu de você. Você acha que Ele já não cuida mais de você. Amados, eu tive muitos dias e muitas vezes eu orava a Deus e falava, Senhor, eu não sinto que o Senhor está aqui. A impressão de que eu tenho é de que o Senhor não está aqui. Parece que o céu é de bronze, mas eu oro
porque o Senhor me fez uma promessa de que estaria comigo todos os dias. Não é a sua presença que eu não sinto. Eu preciso mudar o meu sentimento, o meu pensamento, exercer a minha fé. Ainda que eu não sinta, Ele disse que está, então Ele está. Sim ou não? Ainda que eu não o veja, Ele disse que está, então Ele está. Eu não ando pelo que eu vejo, e nem ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. E retroceder, voltar, é aquilo que Pedro diz, me torna um animal, e ele diz, é como o cão que voltou ao próprio vômito. Pedro fala isso. Nós não podemos ser assim. Mas esses homens se frustraram tanto que vamos voltar lá para Emaús, vamos ficar lá, né? Parece que não aconteceu nada. 3 anos e meio seguindo Jesus, olha, ele morreu. Algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas eu não sei não, porque ele não apareceu para mais ninguém. Porque o sinal da ressurreição era que ele aparecesse para alguém. E se Jesus não aparecer para muitos cristãos, eles não conseguem acreditar que ele ressuscitou. Ainda que os sinais sejam notórios disso. Sabe por quê, amados? Porque eles preferem voltar. 24, 13 ao 16. Diz assim: eis que no mesmo dia, iam 2 deles, mesmo dia significa domingo, que eles já haviam escutado as mulheres falar que Jesus havia ressuscitado, e está falando do primeiro dia da semana. Eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 10 quilômetros, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, como que fechados, para que não o conhecessem. Às vezes as frustrações, elas nos cegam, elas nos impedem de ver com a mente e com o coração. Às vezes as decepções, né? E todo mundo, eu creio que grande parte do cristão já se frustrou com Deus. Por que ele se frustrou com Deus? É porque Deus não respondeu ou porque ele não fez? De manhã eu falei que às vezes a gente pede algo para Deus e não acontece na nossa vida. E aí a gente fala, poxa, Deus deveria ter me dado. E por que Deus deveria ter te dado? Porque quando eu peço algo para Deus, eu também tenho que estar preparado para receber. Há 3 maneiras de Deus responder às nossas orações: sim, não e espere. Se é sim, é sim. Mas também se é não, é não. E se é para esperar, para esperar. Mas quando ele diz não, já perdi a esperança. Mas quando ele diz espere, não é porque ele está dando um tempo, é porque ele está querendo me preparar para isso. Veja, quando ele falou a Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés tentou interceder por ele mesmo. E Deus falou o que para Moisés? Não. Você não vai entrar na terra prometida. Não tem conversa. Sobe, olha a terra, contempla ela no seu comprimento e na sua largura, que lá em cima você vai morrer. Prepara Josué, mas você não vai entrar na terra prometida, porque lá em Meribá eu disse para você não bater na pedra e você bateu. Gente, coisa tão simples, mas só bateu numa pedra. Não, ele não bateu numa pedra. Ele bateu no Filho do Homem, porque Jesus era a pedra angular. E Deus falou, você não vai entrar. Deus tirou dele algo que ele caminhou durante 40 anos para entrar. E ele não entrou. Sabe quando que você vai ver Moisés na terra prometida? No Monte da Transfiguração. Lá ele estava na terra prometida. Lá ele entrou na terra prometida. Ali ele estava, entrou por um outro caminho, pela dimensão espiritual, porque lá no Monte da Transfiguração ele estava lá na terra prometida. Mas ele não entrou. Deus falou para Esaú, você perdeu o direito da primogenitura. Você não vai ter mais, você me rejeitou. E eu amei Jacó. Você não vai ter mais. Quando Deus diz não, é não. Sabe o que é não? Segundo a filosofia, a palavra não significa não.
E quando você vai no dicionário, lá a definição da palavra não, está lá também. É não. Não é não. Mas quando ele diz sim, traduzindo a palavra sim é o quê? Sim. Mas quando ele diz espere, você precisa perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso alcançar? Que nível eu preciso chegar? Aonde eu preciso alcançar? Porque durante 3 anos e meio em que Jesus estava com os seus discípulos, eles estavam no modo espere. Eles estavam esperando até chegar o dia em que receberam do Espírito Santo, foram batizados, veio o Pentecostes, agora vocês vão, agora é com vocês. Agora vão, avancem e façam. Deus sempre tem isso conosco. Mas a gente não pode se frustrar e não podemos voltar, não é? A velha vida, a retroceder. O autor de Hebreus, citando o Velho Testamento, diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não há prazer de Deus numa pessoa inconstante, como disse Tiago, que é como as ondas do mar, como disse o próprio Judas, irmão de Jesus, não é? Nós não podemos, nós temos que continuar crendo, independente da situação. E eu não posso simplesmente dizer a ele, eu não quero mais, eu estou voltando. Quando você pega o livro de Apocalipse 5, e ele escreve para 7 igrejas, logo nos primeiros capítulos, ele vai terminar escrevendo a cada igreja, dizendo: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você ouve 7 vezes, você lê 7 vezes ele dizendo: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E nós pegamos Romanos 8 e lemos que nele nós somos mais do que vencedores. Mas a gente vive num retrocesso. Por quê? Porque Deus não faz o que nós queremos. Nós somos como filhos mimados, achando que tudo tem que dar certo na nossa vida. E por vezes, tudo vai dar errado. Mas quando der errado, é para que a gente aprenda a crescer e a se agigantar no meio da tempestade, no tempo do vento contrário. Tudo na vida são oportunidades de Deus para eu e você crescermos. Mas quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, independente do vento, eu sei que o meu Redentor vive e que já se levantou em meu favor. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o caminho que eu estou seguindo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, já dizia a velha e antiga canção. Mas a gente desiste fácil. Quando nós não desistimos de vir à igreja, nós desistimos mentalmente de conectar-se com Deus, espiritualmente de conectar-se com Deus. Alguém escreveu o seguinte: nós precisamos fazer missões dentro da igreja. Nós precisamos evangelizar os cristãos. Porque tem cristão que está desviado dentro da igreja, que não consegue acreditar na eternidade. Quem aqui acredita na eternidade? Amém? Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? E quem acredita que vai se encontrar com Jesus? Amém? Mas isso tem que ser refletido no nosso dia a dia. Quando tudo diz que não, eu ainda continuo acreditando no que ele falou. Quando tudo diz que não, eu continuo olhando. Voltar para trás, jamais. Voltar à velha vida, jamais. Voltar aos velhos costumes, jamais. Achar que seria ele que iria mudar a minha vida, porque a minha vida física, familiar, não mudou. Não mudou porque talvez eu não tenha mudado. Não mudou porque talvez eu não tenha feito a minha parte. Não mudou porque talvez eu achei que seria ele quem iria resolver meus problemas. Eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção no que eu vou falar, para você não falar assim: nossa, o pastor virou um herege. Jesus não veio a este mundo para resolver os seus problemas. O seu problema é problema seu. Mas ele, como um conselheiro capaz, pode te orientar para que você resolva
os seus problemas. Quem recebeu essa palavra? Amém? Pastor, resolve para mim. Deus, resolve para mim. Eu não. Você não me ouviu para entrar no problema e agora quer que eu resolva? Folgado, né? Quantas vezes você orou a Deus para não entrar nesse problema? Ah, pastor, nenhuma vez. E quantas vezes você orou para Ele te tirar desse problema? Um monte de vezes. Mas se Ele tirar, você aprendeu a ponto de não fazer novamente? Porque com Israel não era assim. Israel clamava, Deus levantava um juiz. O juiz livrava eles, a próxima geração se perdia. Nós precisamos atentar para essa palavra, para entender que nós achávamos que seria Ele, e foi Ele quem veio a este mundo, quem morreu, quem me salvou, quem te salvou, quem nos libertou. Mas Jesus Cristo não morreu para resolver os seus problemas. Ele resolveu para te libertar do peso e da condenação eterna, para te dar um novo nome e escrever uma nova história, para escrever o seu nome no livro da vida, para te chamar de filho, te fazer herdeiro da glória. Foi para isso que Ele veio a este mundo. E pastor, e os meus problemas, como você disse e bem frisou, são seus, não é? Então ore, busque conselho, busque direção, busque orientação e obedeça quando Ele disse não faça. E obedeça quando Ele diz vá por aqui. E obedeça quando Ele falou agora não, filho. Obedeça. Porque senão você vai voltar para Emaús frustrado, acreditando em promessas que Ele não fez. Quem me entendeu? Fique de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.